Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo as questões de matemática do Enem 2020. Vamos resolver a questão 152 do caderno azul. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida, pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2 de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por. Bem, vamos começar aqui observando que as figuras onde eu estou colocando esse líquido são prismas de base retangular e quadrada, respectivamente. Então, para calcular o volume que cabe tanto dentro de T1 quanto de T2, eu vou ter que trabalhar com a fórmula que dá o volume de um prisma de base retangular ou quadrada, que é a largura vezes o comprimento vezes a altura. Ou seja, eu só preciso multiplicar as três dimensões, tanto de T1 quanto de T2, para ter o volume desses dois prismas. Vamos começar aqui calculando o volume de T1. Quando eu olho para T1, eu tenho aqui no problema que a altura dele é denotada por X, enquanto que a largura ele chamou de L e o comprimento de C. Então, calculando aqui o volume de T1, o volume de T1 vai ser a largura que é L, o comprimento que é C e a altura que é X. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, ou seja, calcular o volume desse tanque T2. Bem, aqui em T2 é dito que a largura é dada por 2L, o comprimento é dado por C sobre 2 e a altura é denotada por Y. Então, substituindo aqui na fórmula, T2 vai ter largura 2L vezes o comprimento que é C sobre 2 vezes a altura que é Y. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2 e o volume de T2 vai ser LCY. Bem, agora eu já sei que o volume de T1 é dado por L vezes C vezes X e o de T2 L vezes C vezes Y. É dito ainda que esse prisma T1 ele vai ter duas altas sucessivas no seu volume quando ele passar pelos aeradores A1 e A2. A primeira alta é dita que é de 15% e a segunda é dita que é de 10%. Então, o que é que vai acontecer? Esse volume que eu calculei de T1, ele vai aumentar primeiro 15%, depois 10%. Dá uma alta de 15%, quer dizer que eu vou considerar 115% dele. Dá uma alta de 10%, quer dizer que eu vou considerar 110% dele. E aí o que é que eu vou fazer? Eu agora vou substituir. Eu tenho aqui o volume de T1, que é LCX, vezes 115% na forma decimal é 1,15. Se eu quero dar uma alta em qualquer valor de 15%, basta que eu multiplique por 1,15. A mesma coisa vale para o 110%. Ele indica que eu dei uma alta de 10%. Então, se eu quero dar uma alta de 10%, eu multiplico por 1,10, que é a forma decimal de 110%. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o volume de T1 com a alta aqui de 1,15, depois 1,10. Ou seja, eu tenho aqui altas consecutivas. Quando eu multiplicar aqui 1,15 por 1,10, eu vou ter a alta final que foi dada nesse volume, que vai ser de 1,625. Ou seja, esse volume aumentou 26,5% depois dessas duas altas consecutivas. Só que quando esse volume que estava em A1 passar pelo aerador 1 e pelo aerador 2, ele vai encher completamente esse espaço que está aqui, nesse prisma T2. Então eu posso dizer agora o seguinte,
que se eu igualar o volume que eu tinha lá no início de T1 com T2, eu tenho que ter a mesma coisa. Não pode esborrar nada dentro desse prisma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o volume que eu obtive, que é LCx vezes 1,625, é igual ao volume que eu vou ter em T2. Só que T2, eu sei que tem esse volume aqui, ó, LCY. E aí eu monto uma equação, onde eu vou relacionar x e y. Aqui eu posso cancelar L com L, C com C, e o que vai sobrar é x vezes 1,265 igual a y. X vezes 1,265 vai dar 1,265x, que é igual a y. Aqui eu faço uma troca simultânea de membros e tenho aí a relação entre as alturas y e x. Y vai ser igual a 1,625 de x. E a resposta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa A. Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2020. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.